E aí, tudo bem? Meu nome é Rafael e hoje eu vou falar sobre sombra. Você sabe o que é sombra? É claro. Mas eu não estou falando de sombra que o sol faz, que a luz faz, não. Que a gente está com calor na rua e vai para a sombra para não pegar sol, né? Não é esse tipo de sombra. Mas sim o conceito junguiano de sombra, né? Que ele usa essa palavra, né, esse conceito para definir tudo aquilo que a gente, nossas características que a gente reprime, né? Que a gente guarda no inconsciente. E para entender bem esse vídeo é interessante que veja o vídeo anterior sobre persona, né? Pois naquele vídeo eu já falei um pouquinho de sombra, né? E falei que num outro vídeo falaria de sombra e esse é o vídeo, né? Então vamos falar sobre sombra e quão importante é a gente encarar as nossas sombras. Bom, no vídeo passado a gente viu o conceito de persona e como a gente usa as personas, né? São nossos papéis sociais no dia a dia, né, que a gente usa nas nossas relações, né? E em cada persona a gente traz características nossas, né? Não existe uma persona que seja falsa, mas todas elas trazem características nossas, né? E a sombra representa as características que a gente guarda, que a gente não aceita como nossas, né? A gente não vê em nós e elas ficam no nosso inconsciente. A sombra é toda característica, né, que a gente considera negativa, que a gente não coloca para fora de alguma forma nas nossas personas, né? Tudo que a gente considera de ruim, né, que a gente não aceita como nosso, fica na sombra. Todas as características geralmente são negativas, né? Mas pode ser negativas que sejam negativas para a sociedade, mas também pode ser características que sejam positivas para a sociedade, mas que a gente, por algum motivo, desde pequeno, foi colocado na nossa cabeça que era negativo e a gente considera negativo e coloca essa característica para a sombra. Um exemplo de característica que a gente considera negativo é a inveja, né? Uma pessoa, por a sociedade colocar que a inveja é uma característica negativa, a pessoa pode colocar isso na sombra dela, né? Então, ela vai acabar tendo muita dificuldade em lidar com isso, pois ela não admite ter essa característica, né? E isso pode consumir ela, né? Ela fica tendo essa inveja sem admitir que tem inveja, né? E aí, até ela trazer essa característica, né, a inveja, da sombra para a luz, né, que o Jung vai chamar que a gente tem que pegar essas características que estão na nossa sombra e trazer para a luz para que a gente domine, né? E a partir do momento que a gente domina essas características, elas não nos adoecem mais, né? Porque todo o conteúdo que está na nossa sombra nos faz ter ansiedade, depressão, né, adoecer e comportamentos que não são saudáveis nem para a gente, nem para as outras pessoas, né? Mas a partir do momento que a pessoa traz a inveja para a luz, né, da sombra para a luz, ela pode dominá-la e o que é inveja, né, que é querer o que o outro tem, ela pode transformar isso em objetivo, né? Em querer as coisas, correr atrás das coisas, em vez de ter inveja das pessoas, ela vai querer conquistar as suas coisas, né? Ela vai correr atrás daquilo que faz bem para ela, daquilo que ela deseja, e aí o sentimento de inveja que ela tinha com os outros pode se transformar em admiração, porque ela está dominando o sentimento, e não o sentimento a domina mais, né? Porque ela trouxe da sombra para a luz. E como faz isso, trazer da sombra para a luz? É admitir, né? Admitir que você tem um sentimento negativo, admitir que talvez você seja invejoso, ou ganancioso, ou materialista, né? E aí, a partir do momento que você admite que tem esse sentimento, você traz da sombra para a luz, e aí sim você pode dominar e elaborar essa característica sua e incorporar ela ao nosso eu, né, de uma maneira saudável, para você utilizá-la de uma maneira saudável e não deixar que ela te domine, né? Porque se você não admite que tem, aí é que te domina, né? Uma pessoa que não admite ser invejosa, né, e nega isso, acaba sendo invejosa sem perceber. Ah, agora eu entendi! O que acontece muito também é de características também que a sociedade considera positiva algumas pessoas deixarem na sombra por algum motivo, né? Por exemplo, uma criança que ela desde pequena é muito falante, tudo mais, muito comunicativa, e a família considera que isso é uma característica negativa, né? Vão ali podando ela, falando com ela, não, cala a boca, menino, não fala mais, você fala demais, não sei o quê. Ela pode ir guardando essa característica dela, né, que era algo forte nela, e ela vai guardando, ficando mais retraída, mais quieta, e aí não usa essa característica. Aí essa característica vai para a sombra, né, o que adoece ela. Por quê? Porque é uma característica importante dela, ela está guardando, tem toda aquela energia, né,
que poderia colocar para fora, né, se comunicar, e fica ali na sombra, e aí ela acaba adoecendo, né, e tendo comportamentos descontrolados, porque tem tanta energia guardada. Quando tem uma crise, acontece alguma coisa, aquilo pode vir tudo à tona de maneira descontrolada, né? Então é interessante no caso das crianças, né, às vezes ele vira um adulto e muito tímido, mas que tinha essa característica de ser falante. Então, se ele conseguir trazer da sombra para a luz a característica de ser comunicativo, ele vai voltar a ter uma vida saudável, porque uma pessoa que tem essa característica de ser falante e não conseguir desenvolver ela, não vai conseguir ser feliz, porque ela vai ter tanta energia guardada, né, e não consegue colocar para fora, porque ela vê ser comunicativo com algo ruim, então ela acaba adoecendo. E quando vê, às vezes, quando ela vê alguém que é muito comunicativo, ela pode se incomodar, né? Ela pode projetar no outro ali esse sentimento negativo, né? Porque inconscientemente é algo que é dela, mas ela vê no outro e se incomoda, né? Isso faz, às vezes a gente sente nessa questão de inveja, né? Às vezes a gente vê uma característica no outro que nos incomoda, quando na verdade a gente tem essa característica, a gente por algum motivo não coloca para fora e incomodamos quando vemos no outro. Nessa questão de sombra também é muito interessante a gente perceber que muita gente às vezes, né, tem comportamentos que nós às vezes vemos assim e não falamos, nossa, como fulano fez isso, né? Estourou, né? Uma pessoa tão quietinha e tudo mais, né? Mas justamente talvez por não explorar as várias características de personalidade dela, aí aquilo pode acumular lá as sombras e vir de uma maneira não saudável, descontrolada, né? Não é difícil a gente ver pessoas que às vezes eram quietas, né, na dela assim, né, quando acontece alguma coisa e tal, acaba estourando, né, colocando muita raiva para fora de uma vez só, né? Porque aí está sendo não estava dominando a sombra, né? E a sombra a dominou e traz tudo aquilo de maneira descontrolada. Então é interessante a gente analisar, assim como vemos muito nas filosofias orientais, né, na China, no Japão, na questão do equilíbrio, né? Que eles trabalham muito essa questão do equilíbrio, e nós enfrentarmos nossos próprios demônios, né? Nossas próprias sombras, né? Porque o que nos adoece são as nossas características. Claro que a sociedade eles impõe que a gente pode sentir ou não pode fazer outra coisa, mas se a gente não utilizar as nossas características, né, aquilo que é nosso, né, e guardar na sombra, isso vai nos dominar, né? Então uma pessoa totalmente equilibrada consegue trazer para a luz todas as suas características e ela fica equilibrada. Ela nem é tão, por exemplo, extrovertida e nem muito introvertida. Ela tem um equilíbrio. Ela vai usar nas personas essas características, né? Por exemplo, uma pessoa que tem uma tendência a ser mais agressiva, ela tem que tentar colocar essa agressividade num esporte, por exemplo, ou uma atividade competitiva, né? Por isso que a pessoa que tem várias personas tende a ser mais saudável, porque ela traz mais à tona características que são dela, né? E as pessoas que tendem a ter menos personas vão trazer menos características dela para fora, né? Tendo assim mais conteúdo na sombra, né? Por isso que não é interessante quando a pessoa se identifica demais com uma persona e acha que ela é só aquilo, né? Uma pessoa que se identifica demais como séria, né? Ela é séria no trabalho, séria em casa, né? Então ela fica presa a uma só persona e não explora toda a gama de personalidade que ela tem. Porque a gente tem muito mais características do que a gente consegue imaginar. Como eu falei no outro vídeo, não é bom a gente se definir como absoluto, eu sou assim ou assado. A gente tem muitas características, mais do que a gente imagina. E a pessoa equilibrada, ela consegue explorar bem cada característica dela, né? Então por isso que é importante a gente enfrentar as nossas sombras, encarar elas, né? Mas a gente não tem como apagar a nossa sombra, né? E como eu disse, a gente tem que trazer para a luz. Não tem como, porque a sombra faz parte de nós, né? A parte do nosso eu. A gente tem a parte que está na luz, que a gente admite, né? Que a gente enxerga como nosso, e a parte que a gente nega. Não tem como cortar uma parte de nós. O que a gente pode fazer é aceitar as características, né? E trazer da sombra para a luz, para que aquilo que está oculto não nos domine, e sim a gente domine aquelas características, né? E aí a gente vai tender a ter comportamentos muito mais saudáveis, né? Porque quanto mais sombra a gente tem, mais a gente tende a adoecer, né? A energia fica ali lá dentro de nós, né? Nos consumindo, né? Fazendo a gente ter ansiedade, outras doenças. E se a gente consegue trazer isso para a luz, assim a gente consegue dominar as sombras e ter uma vida muito mais saudável. É verdade.
Uma coisa que acaba acontecendo muito é, por exemplo, que a gente vê, né, uma pessoa que às vezes é muito tímida ou tem uma característica específica, né, quando ela tem um comportamento diferente daquilo que a gente está acostumado, a gente tende a achar estranho, né? Uma pessoa que é muito quieta, né, na família lá, e começa a falar mais e tal, e todo mundo estranha: ô fulano, nossa, você tá falando demais hoje, ué? Só que isso às vezes é negativo para a pessoa, né? Dependendo de como as pessoas falam, né? Porque se for num tom mais de admiração, tudo bem. Mas se for num tom mais debochado, você não é assim e tal, isso pode ir com uma mensagem para a pessoa, tipo, não, isso é errado, né? A pessoa pode inconscientemente entender isso e pegar essa característica, né, que ela está passando a ser mais comunicativa, e aí joga essa característica para a sombra, tipo, ele entende, não, essa característica é ruim, não posso usar, e volta a ser tímida e quieta quando ela está tentando explorar um outro lado, né, dela, né? Por isso que é complicado a gente, às vezes, ficar julgando as pessoas, né? Porque ela pode se sentir como uma estranha, né? Você não é assim e tal, e aí a pessoa acaba retraindo aquilo que ela está tentando trazer para fora, né? Por isso que o Jung mesmo dizia que ele não gosta de falar que as características da sombra são necessariamente ruins, né? Simplesmente a gente, por algum motivo, considera elas ruins, né? Então é bem importante que a gente encare nossa sombra, né? Traga para a luz para a gente dominar elas, né? Porque são parte da gente, né? Faz parte de nós. A gente acaba vendo muito na ficção, né, esse conceito de se enfrentar, né, enfrentar o lado mal, né, nosso lado mal, né, a gente vê muito isso em filme, série, né, e eu vejo muito isso principalmente em obras orientais, né, japonesas, jogos, desenhos, né, mas a gente também vê em filmes ocidentais e séries, né, mas eu vejo uma tendência maior desse se enfrentar, né, enfrentar sua sombra, né, o seu eu mal, né, nas obras orientais, né, e em muitas delas tem essa questão mesmo de não destruir a nossa sombra, e sim derrotá-la e aí incorporar ela ao nosso eu, né? Fazer ela, né, juntar, né, e a gente dominar elas, né? Bem louco! Bom, é isso que eu queria trazer hoje, né? Falar um pouquinho de sombra, né? Que é um conceito um pouco complexo aí do Jung, né? Difícil para entender, né? Fiz o meu máximo aqui para tentar explicar, né? Espero que tenham entendido, né? Se tiverem gostado desse vídeo, deixa o like. Se quiser mais conteúdo sobre psicologia, se inscreva no canal. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui e valeu!